Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos aqui reunidos nesta casa, em nome do nosso Mestre Jesus. Vamos pedindo a Ele que nos envolva com seu amor e que a sua luz penetre em nosso coração, iluminando nossas mentes, para que os ensinamentos que nos serão apresentados nesta tarde possam despertar o nosso entendimento, contribuindo para que estejamos mais conscientes e preparados para lidar com todas as dificuldades que se apresentam no nosso cotidiano. Hoje o tema da minha palestra é as nossas dores, né? E eu vou falar um pouquinho também sobre o propósito da dor, embasado no ponto de vista da doutrina espírita e como nós podemos nos esforçar para compreender e lidar melhor com esse sentimento que por vezes nos acomete de maneira tão avassaladora. Nós vamos então dando início e eu vou começar definindo esse sentimento como uma sensação desagradável e penosa resultante de uma lesão, de uma contusão, de um ferimento ou funcionamento anômalo, estranho, de um órgão. Por extensão, o termo se aplica a sentimentos de tristeza, de mágoa, de aflição, de pesar, que podem repercutir de maneira mais ou menos intensa sobre o organismo, causando mal-estar. Quando nós falamos de dor, é importante que se fale um pouco sobre o sofrimento que ela nos causa. Mas é imperioso aprendermos que sofrimento e dor não são a mesma coisa, como muitos supõem. De acordo com a medicina, a dor tem duas características importantes. É um fenômeno dual, em que de um lado há a percepção da sensação e de outro a resposta emocional do indivíduo a ela. Dor sentida como aguda, ela pode ser passageira ou persistente, crônica. Sendo assim, nem sempre quem está sentindo dor está sofrendo. O sofrimento é uma questão subjetiva e está mais ligada à moral da pessoa. Importante sabermos que nem toda dor leva ao sofrimento e nem todo sofrimento requer a presença da dor física. A dor é fisiológica, enquanto o sofrimento é psicológico, ou seja, é um desconforto psicológico que interfere nas nossas atividades diárias. Quando estamos, por exemplo, vivenciando sentimentos desagradáveis e temos dificuldades em lidar com isso, estamos passando por um sofrimento psicológico. A dor é inerente à existência, mas o sofrimento é a forma como cada um reage à dor, suportando-a ou não. A dor pode ser a mesma para duas pessoas, mas conforme seja a atitude mental de uma e de outra perante a mesma dor, ela pode ser realmente atenuada ou amplificada. Já o sofrimento é um conceito mais abrangente e complexo do que a dor. Em se tratando, por exemplo, de uma doença, é o sentimento de angústia, de vulnerabilidade, perda de controle e ameaça à integridade do eu. Existem alguns aspectos para a dor. A dor física é um alerta da natureza que anuncia que algo em nós não vai bem e precisa de melhora, porque toda dor tem um fundo de cura. Ela não aparece em vão e está sempre associada a algum tipo de alerta para o corpo doente e pode surgir de um ferimento ou de uma doença. Vale a pena lembrarmos que se ela não existisse, nós, humanos, sucumbiríamos a muitas doenças sem sequer nos dar conta do perigo. A dor moral é aquela que advém do sofrimento da emoção. No livro Consolador, Emmanuel nos diz que
toda dor física é um fenômeno, enquanto a dor moral é essência. E nós temos também a dor espiritual, que é aquela que surge da perda de significado, de sentido e de esperança. Ela é reconhecida quando dizemos que dói a alma. E aí nós perguntamos, dores na alma? Sim, existem. E podemos citar como exemplo a terrível depressão, que vem anunciar um grande vazio na alma e que precisa urgentemente ser preenchida por algo que dê sentido à vida. Para nós, é muito difícil entender o verdadeiro significado da dor, principalmente porque ela fere e machuca. E quando somos visitados por ela, nossa primeira atitude é alegar que nada fizemos para merecer isso. E aí a gente se pergunta, por que comigo? Qual o propósito da dor? De princípio, podemos responder que ela é a única que pode limitar um ego desenfreado em busca insaciável. E é preciso lembrar que se a dor na criação divina não tivesse nenhum propósito, se ela fosse algo que pudesse ser totalmente dispensado, Deus já teria abolido da criação. Se o Criador, a inteligência suprema, permite a dor, é porque ela tem um valor, um propósito e uma função. Dado a grande coerência da dor, ela não escolhe, tanto sofrem os grandes gênios como as pessoas mais apagadas. A dor não possui favoritos e nem privilegiados, e todos nós, de alguma maneira, iremos experimentá-la. Uma das dores que angustia os seres humanos é saber que as coisas não saíram como ele planejou. Isto nos causa uma dor e nos fere profundamente, porque você faz planos, planeja, age de acordo e aí, de repente, as circunstâncias mudam tudo completamente. Uma outra dor que nos causa aflição, preocupação e até desespero é lidar com as incertezas da vida, da morte, dos relacionamentos, da estabilidade econômica. Tudo isso mexe com a gente. Nós sofremos com o fato da vida estar cheia de incertezas. Mas, apesar disso, a dor não pode ser considerada como um castigo ou punição. É contingência inerente à vida, cuja atuação enobrece o espírito. Em algumas religiões, a noção de castigo está religiada com a ofensa de Deus. E dependendo do grau dessa ofensa, o castigo pode ser eterno. E ao ofender a Deus, o crente sofre, e com isso a sua vida torna-se um vale de lágrimas. Já no Espiritismo, ele nos mostra o contrário, ensinando-nos que todos os nossos sofrimentos estão afeitos à lei de ação e reação. A doutrina espírita não vem nos consolar dizendo que a dor não é ruim, que é uma coisa à toa. Ela nos consola explicando qual a sua função, nos mostrando que a dor é uma bênção de Deus. Pode até parecer estranho, mas a dor é um instrumento pedagógico, um instrumento invisível que Deus utiliza para converter-nos, um instrumento de purificação das almas, de evolução e de aprendizado. Por certo, é muitas vezes uma lição muito difícil, mas que além do poder de Deus, a dor é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos. Nenhum de nós deseja sentir dor. E sempre que podemos, queremos fugir, mas precisamos entender que a dor é que nos oferece a oportunidade de reflexão, que nos faz voltar para o nosso interior, objetivando o conhecimento de nós mesmos. Elas nos faz crescer, nos faz aprender, e este é o seu objetivo maior. E é na dor também que podemos observar o quanto o ser humano é forte. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 26, nos diz que é necessário sofrer para adquirir e conquistar. Aqueles que não sofrem
mal podem compreender essas coisas. Diante dos infortúnios da vida, podemos buscar o que nos cabe aprender, fazendo o nosso melhor, e podemos também escolher nos revoltarmos, nos rebelarmos contra tudo, contra todos e inclusive contra Deus. Esta escolha ocorre exclusivamente por nossa conta. Mas, refletindo sobre a dor, nós vamos aprendendo que existe a dor desnecessária, que é aquela provocada pelos nossos excessos, pela nossa imprudência e rebeldia, mas que até nesses casos ela acaba exercendo o seu papel educativo, porque ela vai destruindo, acabando com a nossa rebeldia, com a nossa imprevidência e vai nos conduzindo a um momento em que o espírito acorda para o seu potencial divino e entende que pode fazer melhores escolhas. Para essas dores, a mensagem consoladora do Evangelho segundo o Espiritismo é um compêndio de sabedoria espiritual que nos traz tantas lições, tantos exemplos, tanta sabedoria e experiências espirituais para que possamos nos espelhar e caminhar rumo à nossa evolução. Já nas dores mais profundas, as que chegam para nós e aparentemente não foram provocadas por nenhuma conduta presente, ou seja, nada que fizemos no presente causou essa situação, como, por exemplo, a perda de um ente querido, de um grande amor, de um trabalho. Essas são perdas e danos que a existência nos traz ao longo da nossa vida. Neste caso, a doutrina espírita procura elucidar a possível natureza desses sentimentos, oferecendo a sua maior contribuição no que diz respeito à consolação. À medida que nos esclarece, sem a pretensão de dar uma receita ou uma solução mágica para os acontecimentos, a doutrina espírita nos ensina que somos espíritos imortais, que nada se finda no túmulo e nos alerta para que não percamos a dimensão espiritual da nossa vida, ou seja, de onde viemos, o que aqui estamos fazendo e para onde vamos. Muitas pessoas perdem os valores humanitários por pensarem, por acreditarem que são apenas um corpo e que a sua existência termina com a morte do mesmo. Para quem alimenta essa crença, é muito difícil perder um ente querido ou perder um grande amor, porque você não encontra significado para nada, apenas um vazio, e acaba entrando em desespero. E se assim fosse, qual seria então o significado da nossa vida? Qual o significado do amor? Nenhum. E é essa incerteza que promove o desespero. Então, chega o Consolador da mensagem espírita e nos mostra que é preciso acordar que somos espíritos imortais. Essa certeza não vai tirar a nossa dor, mas vai tirar o nosso desespero. A pessoa que compreende que a vida no plano terrestre não é porto de partida e nem de chegada, mas sim travessia, passa a enxergar os obstáculos da vida sob uma nova perspectiva. No livro de André Luiz, No Mundo Maior, no capítulo intitulado O Poder do Amor, a irmã Cipriana, devotada tarefeira do bem, fala sobre os recursos da dor, dizendo que muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência com que acende a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele extraem pedras e acúleos, que são pontas semelhantes a espinhos, de revolta com que despenham na sombra do precipício. Então, sentir dor é obrigatório, é da vida. Revoltar-se com ela é opcional. Portanto, é urgente nos prepararmos para esses momentos, entendendo que no planejamento da vida não cabem equívocos. Nenhuma dor chega na qualidade de uma carta endereçada a outra pessoa. Se é para você, é para você. A dor corrige, educa, aperfeiçoa, exalta, redime e glorifica o sentimento humano a cada vibração que distrai através do sofrimento. Os momentos difíceis também são oportunidades de testemunhar a nossa fé,
Deus não nos abandona e tampouco designa fardos. São palavras de Leon Denis. De forma didática, a dor nos faz valorizar os minutos de experiência na Terra, abrindo novos campos de aprimoramento e de progresso. Não há dúvida de que os processos de sofrimento, nas suas mais variadas formas, provocam a nossa alma o despertar da consciência e a ampliação do nosso grau de sensibilidade para percebermos aspectos edificantes que o coração, nas suas manifestações mais nobres, pode realizar. Então, lembremos de que dores são espinhos. Há espinhos que produzem urtigas e há espinhos que produzem rosas. Dos espinhos de uma sai ardume e dos espinhos da outra perfume. Tudo depende da seiva que corre em tua alma. Nós precisamos entender que Deus não pode nos livrar do processo da experiência da dor, mas precisamos ter certeza de que Ele está sempre do nosso lado e em todos os momentos. Ele sabe que depois dessa roda e dessa tormenta, a vida será mais ampla, mais luminosa e mais feliz. E eu vou encerrar os nossos estudos de hoje com a história da lagosta, que é uma metáfora popularizada pelo psicólogo Jordan Peterson. Ela nos diz o seguinte: todos nós já tivemos a oportunidade de ver uma lagosta ou simplesmente a sua imagem, que por sinal é muito curiosa. A lagosta vive tranquilamente no fundo do mar e possui uma estrutura, um corpo, que é muito frágil, quase gelatinoso. Para sobreviver, ela constrói uma casca dura e resistente que lhe oferece proteção. Mas o grande dilema da lagosta é que ela cresce e essa casca não dá mais conta do seu corpo. Sua estrutura corporal não cabe mais naquela casca, apertando-a e machucando. E assim o desconforto é insuportável. E o que acontece com a lagosta? Ela precisa se livrar daquela casca e se esconde no fundo das águas para construir uma outra casca maior que possa caber e proteger o seu corpo. Mas o problema dessa história é que a lagosta continua a crescer, sente dor, fica sufocada, porque a casca aperta e ela precisará se desfazer daquela casca novamente. Não importa quantas vezes ela faça isso, a sensação é sempre de dor e de fragilidade. A solução para a lagosta seria não crescer. Assim, ela não precisaria trocar mais de casca e a mesma estaria sempre adequada, fazendo com que ela se sinta segura e protegida. Mas é impossível a lagosta não crescer. Vagando no mar sem casca, a lagosta fica vulnerável aos muitos predadores que se alimentam dela. Mesmo assim, ela sempre prefere se arriscar até que possa produzir uma nova casca. Dentro da carapaça que se tornou em prisão, ela não tem nenhuma condição de sobrevivência, porque ela morrerá sufocada. Fora assim, ainda haverá alguma chance. Dessa forma, a lagosta vive lutando pela sobrevivência, produzindo cascas e mais cascas. E é isso também que acontece conosco. Nenhum de nós escapa à lei do progresso. E muitas vezes, ao longo da nossa vida, nos tornamos prisioneiros de nossas cascas, que podem ser os nossos hábitos, os nossos relacionamentos, o nosso emprego, a nossa estrutura familiar e todas as situações a qual nos acomodamos. Quando parece que está tudo certo, de repente alguma coisa se rompe, foge do nosso controle e precisamos nos esconder para criar uma nova casca. Em nossa caminhada, também vemos muitas lagostas fugindo, se escondendo, sofrendo, porque perderam aquela casca que lhe protegia. Mas a vida, ela pede crescimento, e não importa se temos coragem ou não, durante a nossa existência, vamos ter que mudar e aperfeiçoar as nossas cascas quantas vezes forem necessárias.
Caso contrário, elas nos sufocarão. Então, façamos como a lagosta. Troquemos a velha e apertada carapaça por uma nova, mesmo sabendo que por algum tempo estaremos desprotegidos ao enfrentar uma nova situação. Largar o velho e abraçar o novo é muitas vezes a única possibilidade de sobreviver, até que cresçamos ainda mais e novamente tenhamos que mudar de carapaça. Obrigada pela atenção, uma boa reunião a todos.